vamos lá, gente. Vamos entrar aqui na Lira, né? Lira Nordestina. Estamos indo para a Lira Nordestina aqui com os nossos professores do estado do Ceará. E tem alguém de outros estados que trabalha... Olha lá, professora lá. Isso, de São Paulo. Está dando prazer da sua presença aqui para nós, para compartilhar também sua associação. Isso, professores e professoras de filosofia. Isso. Aqui nós estamos adentrando no espaço dedicado à produção de xilogravura de Juazeiro do Norte, do Cariri. É um dos espaços mais assim, atuantes, vivos hoje, Lira Nordestina. A gente vai ver os meninos, tem o Zé Lourenço, o Cícero, o Ayrton, vamos ver se tem outras pessoas também que estão produzindo, enfim, que é o ganha-pão deles, né? E mantermos a Lira Nordestina funcionando para receber, representar essa produção artística no Nordeste do Cariri. A nossa memória viva e afetiva da Lira Nordestina. Cícero Lourenço. Vamos no braço tá bem? Tudo bom? Gente, aqui é um dos remanescentes, em termos de sangue, de família, dos primeiros artistas xilógrafos que chegaram em Juazeiro. Depois você pode contar a história, né? Tá vendo? Aqui é o Cosmo. Demontier, eu não conhecia. É irmão de Cícero. Você falava muito no Demontier. Isso. Ó, aqui, ó. Mostra aí a Chiro que ele está fazendo, né? Soldadinho do Arari. Soldadinho do Arari. Terminando. Legal. Cosmo, eu queria assim, pedir um favor seu para você nos ajudar a criar uma arte dessa matriz. Talvez se a gente faz uma xilogravura coletiva entre os artistas. Aqui é o nosso irmão do Cícero Lourenço, né? Bem, é irmão do Cícero e Demontier, né? São três irmãos. Demontier, Cícero. Como é? Demontier, Cícero e Zé Lourenço. Né? Tem o Ayrton, que também faz parte dessa memória, dessa história viva aqui da Lira Nordestina, tá? Eu aprendi em 2007 na Lira Nordestina com Dona Rosário Lustosa, um projeto de revitalização de cordéis clássicos da Lira Nordestina. Era lá no campus Pirajá, né, da UFCA. Em 2007 foi ali onde eu também, vendo e assistindo, me encantei com essa arte simples,
mas muito profunda, de uma estética característica do nosso povo, do interior, do Nordeste, né, a xilogravura. E aí eu me encantei, também comecei a fazer, os meninos me ensinaram, enfim, são meus professores, né? A Dona Rosário também com o cordel, nos incentiva muito a fazer cordel, a gente também deve a ela esse legado, Dona Rosário Lustosa. Quer que eu faça uma explicação? Claro, com certeza, vamos entrar. Na verdade, tudo começou com o senhor José Bernardo da Silva, né? Era um romeiro, alagoano, vendedor ambulante, como tantos romeiros aqui que vêm vender seus produtos aqui na cidade. Em 1926 veio morar no Juazeiro, que é o senhor também do cá, os conselhos do Padre Cícero, e nos anos 30 começou a tipografia, que no início se chamava Coleteria Silvio Diniz. Já depois, com tipografia com Francisco, foi o maior editor da produção da literatura de cordel até o dia de hoje. A nível de Nordeste. Então, daqui era onde saía a maioria dos romances e dos folhetos. O porquê que a gente está dizendo romances e folhetos? Porque antes a gente não chamava não chamava cordel, chamava romances e folhetos, né? Os romances que era tirado dos clássicos, né? De história romântica, né? Como o Evangelho Misterioso, como a Donzela Teodora e tantos clássicos. E com isso, esses cordéis já tinham várias funções, né? Como se fosse o jornal, o campo. Tinha lá no Pernambuco o seu José Soares, que era o poeta, repórter, que ficava escutando no rádio e escrevendo os poemas. Com 2, 3 dias ele estava vendendo na feira, contando a história do presidente que morreu. E era muitas vezes através desses cordéis que chegavam ao longo do campo, essas notícias. Então, ele tinha várias funções. A educação aqui se vendia os folhetos, os santinhos também da Romaria, funcionava na Rua Santa Luzia, onde existia o INSS, né? Então era uma grande empresa de romances e folhetos, né? Até 72, em 1950, ele comprou os direitos de impressão e as máquinas de João Martins de Ataí, era o maior editor de Recife, então veio toda essa produção, tanto os direitos de impressão como as máquinas, né? Então vieram tudo para cá, para aqui para o Juazeiro, e aqui se tornou, como a gente tinha conversado, o maior centro do Nordeste de distribuição de cordel. Daqui saía cordel para vender na Amazônia, né? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, então ele conseguia ter representantes, que no início chamava agente de cordel, né?
em vários pontos do país. Por isso que ele foi bem sucedido. Eu lembro que isso ele até faleceu em 72 e em 82, Dona Maria, né, de Jesus, assumiu a era a filha, então passou para as filhas de José Bernardo da Silva, seguraram até 82, e em 82 foi comprado pelo governador Regino Davra, né, e passou para o governo, foi feita uma doação para a Academia Brasileira de Cordel, funcionário em Fortaleza, a ABC, só que passava muito tempo, às vezes um ano, para a gente ter contato com a academia. Né? Em 88, Dona Violeta Reis, que era a secretária da Cultura do Estado, como a universidade, a UFA está se instalando aqui no Cariri, ela repassou para a universidade. Então essa gráfica, a partir de 88, ficou pertencendo à UFA, na Universidade Regional do Cariri, ligada à Pró-Reitoria de Extensão, onde até hoje a gente permanece com essa ligação da universidade. Mas antes, quando em 1950, a maioria das capas dos cordéis, que eram ela era feita nesse aqui, o clichê. O clichê é mais do que uma zipogravura, né? É uma zipogravura. Então, essas peças, a maioria delas vieram em 1950 para cá. Tem 170 capas originais, né, dos cordéis, que eram mais. Mas com essas mudanças de gestões, de reitoria, de não sei o quê, então como isso aqui se tornou um espaço público, então as pessoas levavam aquela coisa e a gente não tinha como autonomia para não deixar. Então a gente conseguiu preservar 170 capas através do expediente Sebastião da Silva, que guardava isso aqui de maior zelo e tudo. Então a gente conseguiu preservar essas 170 capas, que são as capas originais dos cordéis. Feita no zico. É feito no zico, pode pegar, vou passar para vocês. E então essas capas, né, por que essas capas é importante, né, para a história? Porque ela era feita uma placa de zincogravura. Isso aqui é uma madeira, né, só para ganhar a altura da máquina. Na verdade, ela é só uma plaquinha de metal. Pregada na madeira. Isso aqui é a maioria era feito de postais e revistas americanas, né? Então, isso aqui é do filme O Vento Levou. Né? Então, todas as capas eram feitas assim. Quantos anos mais ou menos essa matriz aí? Essas matrizes, né, como a maioria veio em 1950, então demorava muito para o José Bernardo ter uma capa dessa. Como aqui era o maior centro, era uma empresa de distribuição de cordel, de cordel, então ele tinha urgência. Foi aí onde ele passou a encomendar os artesãos para fazer em madeira. Olha aí, gente, a transição da zincogravura para a madeira, que é mais acessível. Né? Então, e aí vocês teriam que se virar para pelo menos se aproximar, né? Porque são traços finíssimos no zinco, né? Mas aí na madeira, a madeira quebra, aí o material que se utiliza para cortar, para fazer, era o quê? Hoje, antes a gente usava, como a gente não tinha nem conhecimento, né? E nem dinheiro para comprar as coisas, né? Que hoje a gente tem, que é importada, aquela coisa toda, a gente fazia as faquinhas, muitas vezes de serra, daquela serra estarreta, os caras quebravam, aí a gente pegava aquela serrinha, botava num pedacinho de madeira, amarrava e amolava e fazia as faquinhas, né? As goivas a gente fazia daquelas aspas de guarda-chuva, que antes os guarda-chuva era metal mesmo, era açozinho. Então a gente talhava também com aquelas bichinhas. Então o José Bernardo ele introduziu com mexinosa,
os primeiros xilógrafos, né? O xilógrafo, o Damásio Paulo, o Valdeirês Gonçalves, né? Então, isso é a primeira geração, aí já veio a segunda geração, que era o neto do Estênio Diniz, que é o neto do José Bernardo, veio o professor Abraão Batista, né? E eu já sou da terceira geração, eu, Corri. Então, isso aqui sempre teve, depois que foi implantado o José Bernardo trouxe essa transição do zinco para a gravura, então foi se tornando uma escola de gravuras. O próprio J. Borges vinha comprar os cordéis aqui e saiu daqui também, lá em Recife. É os dois maiores centros da gravura que a gente tem no país hoje. J. Borges é um xilógrafo, né? É um dos maiores xilógrafos. Aqui no Juazeiro, aqui na Lira, e lá no Pernambuco, lá em Bezerros, né? Tem aquela novela Cordel Encantado, aquela xilografuras da Abertura, né? Era de J. Borges, né? Quem sabe um dia eu venho também trazer para cá, os meninos faziam aí uma abertura de novelas. Então a gente tem essa ligação. O diferencial, né? Por isso que eu estou só interrompendo o professor aí. Só para a gente. Isso é uma percepção minha, né? Como artista. Como a gente tem, para a gente ter esse diferencial, que a gente já até fez em alguns centros, né? Esse diferencial. A nossa gravura, ela veio para contar uma história. Né? Ela veio para contar uma história. Então, todas elas têm um cenário explicando aquele cenário, o ambiente. Soldado do Guarani, ali no pé de Pipi. Então, é o ambiente dele, a água, os embaixo. Carinho. Então, todas essas gravuras, ela contam um pouco da história e a gente incorpora. Então, daí nasceu a ideia do casamento da xilogravura. Xilo quer dizer madeira, a gravura na madeira. Esse casamento do cordel com a xilogravura, né? Daí o nome da gente colocar xilocordel, né? Quer dizer, A prensa na madeira. a prensa na madeira, a prensa. Aqui tem a prensa, né? Já. Vai imprimir, pronto, aqui nós vamos ter o modelo, o processo de impressão aqui. Peraí. Aí a impressão, né? Aí quando ele terminar, É uma. deixa eu Pode impressar uma vez, né? porque a prensa é só. Então Isso aí é um improviso. É um improviso, né? Está chegando aí um recurso, né? A gente já comprou algumas coisas, já vai começar no processo de organização daqui do espaço. Sim. Que a ideia é que esse espaço, essa parte aqui se transforma em grande oficina, né? Uma ateliê de oficina. E aí a parte fica a parte do museu. Fica a parte do museu. Acho que a gente funciona, a gente vai estar mais para lá. A maioria vai lá, eu vou para lá. A impressão é mágica, é a graça. Nem todo mundo que faz xilogravura é impressor, né? Imprimir já é uma outra arte, imprimir já é uma outra arte da impressão. A arte de fazer na madeira, a arte de imprimir, né? Eu comecei a fazer filme em 86, né? Quase 40 anos. Mas eu já era impressor de gravura, né? Antes de fazer gravura, eu imprimia os trabalhos de seu Abraão, do Stengel, né? A primeira gravura foi... Deixa eu tirar. Dá primeiro uma olhada. A gente em casa também, quando não tem a prensa, a gente imprime, passa a arte para o papel, para o tecido,
Assim, com a colher, entendeu? O jeito que ele tá fazendo aí. Com a colherzinha, até a colher mesmo, não dá pra fazer. Até a colher é normal. Né? Uma concha, alguma coisa. Olha aí, pronto. Aqui é o juazeiro. O juazeiro antigo. Juazeiro antigo. Tabuleiro grande, né? Faz parte de um álbum seu, né? Não, esse aqui é a segunda matriz. O álbum ele é metade dessa aqui. Aí você vem, você, claro, vende, a gente bota uma moldura e coloca em casa, né? Quanto é que fica assim? Fica 120 cada copo. 120, né? Então, para você ver, aqui, vamos agora ver aqui como é que se faz o processo. Não pode jogar. José assim. gosta de. Aqui é uma xilogravura do São João. Tem uma mística, né? Você está fazendo uma série agora só do 12 chaves, que fica né? Aí o São Jorge Vamos o senhor passar só o preto, tem que passar no vermelho ali, passou no verde, aliás. Não, é só para tirar o excesso da tinta, né? Entendi. é que aí A cor da xilogravura é o padrão tradicional, é o preto, né? a gente às vezes nós temos uma dificuldade porque a gente usa a madeira toda. Ah, sim. Para pintar de cores tem que ser a madeira, vários pedaços da matriz. Não pode, por exemplo, a partir desse aí, por exemplo, se você quiser pintar somente o cavalo, não pode não, né? Porque só se for um rolinho, alguma coisa assim, muito... Por exemplo, aqui Não pode pintar com pincel, assim. Aqui- Tem que pode. ser com rolo específico, é isso aí, que é uma borracha... Ó, de tem esse graça. aqui, né, José? é um rolo de graça, né? É, de graça. Esse aqui, ó. Agora, eu não achei legal esse aqui. Isso é a maioria a gente faz esses rolos, né? Os A melhores matriz menor, o processo de impressão é mais rápido, né? Porque aí aqui como Mas é. aqui não é uma matriz, aqui é um quadro, por exemplo. é a matriz. É Aqui é uma a matriz. matriz. Aqui eu Vai tirar 100 copos. Normal é 100 copos. Aí é fazer o mesmo processo dele ali, botar o papel para ver como é que tá. o papel, a espessura do papel, né? É um 180, né? 180. Tem o papel 60 quilos, não é o papel. Pronto, esses bloquinhos aqui, Cícero, esses bloquinhos aqui. Esse é o matriz. Interessante. Eu ia imprimir hoje de manhã e disse, não, vou deixar. Agora esse aí dá para imprimir, dá para prensar de uma vez só. Dá não. Nenhum, porque Tem que ser por parte, né? é porque a prensa ela só tem 10 centímetros. José, e se você Se você botar na lateral, ela fica sem ter pressão. A pressão não é tanto. É tanto que essa daqui, quando a gente bota
do grupo de trabalho aqui da Lida Nordestina, sim, da equipe de trabalho. Rapaz, eu venho todo dia aqui quando eu tenho um bom tempo, mas venho me aproveitar da Lida Nordestina. Mas para contemplar, eu contemplar eles não, eles me contemplam. Mas o seu serviço, o seu trabalho é sempre requisitado, né? Na questão do desenho, da criação, não é isso? Porque ele é um rapaz humilde. Vamos lá então, vamos lá. E vamos cortar agora esse desenho na madeira. Vocês agora vão pegar vocês vão pegar uma ferramenta. Vou pegar os esqueletos, afiar tudo que tá certo. Aqui eu tenho um presente. Aqui eu tenho cada um pega um estilete aí. Vamos ver como é que a gente corta, né? Aqui com o José Lourenço e os nossos professores, tudo junto, aprendendo. Cada um faz um pedacinho. Olha, já reprovou a madeira. Aqui foi um arranjo, tipo assim, né? Para o momento. Não acho uma palavra desse tamanho. É. É porque essa madeira ela só presta para trabalhar com estilete. Vamos lá. Ele vai gravando aí. Não, Vamos lá, Sheik. não, com boiva não. Só presta Vamos lá, com Sheik. Boivas. Aqui tem também bisturi, ó. Bisturi para Bisturi também presta. corta. Então, como é que faz aqui, né? Ó, No caso que você vai cortar logo por fora. por fora. Então a arte é por fora. Vamos lá. Opa. Chega. Você Vai tá fazer todo- vai deitadinho fazer todo assim, né? Ó. É. Aqui é a enxada. Então você. Aqui, ó. Você vai cortar por fora. Ó. Faz agora aqui, ó. Você pode. É Isso. como se fosse cobrindo. Aqui, ó. Não, mas isso aqui você vai vazar ele todo por fora. Vai circular. Deixando o tal. Deixando a tintinha, né? Isso. Aí vocês trabalham assim. Tem quantos dias para fazer? Vai demorar. Por fora, ó. Eu tava reparando vocês. A lâmina um pouquinho deitada, né? A lâmina um pouquinho assim. Você faz ó, pra cá, agora isso aqui, ó, um ponto pra outro. Pronto, aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos ver aqui, desse aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui a gente dá Aqui, ó, né? um por fora, um por fora Agora eu faço voltando. e um por dentro. Mas tem que virar. Vira a madeira, vira a madeira. Pronto. Aí você trabalha virando a madeira. Fico imaginando agora esses 7 meses. Diminua a lâmina, diminui o tamanho da lâmina. Pronto. Eu quero, isso aqui vai quebrar, professor. Mas vai lá. Vai pro outro lado agora aí. Aqui. Isso. Quem é que vai mais? Trava aí. Olha lá, fazendo. Se quiser usar aqui o bisturi também, ele corta bastante. Ele é muito bom de corte. Mas aí ele vai quebrar isso daí, não é? Será que você Oxe, quebra. Tô falando, você, ele que já sabe. Mais ou menos assim, tá dando certo aqui, né? Ó, tá ficando. Aí tira aqui o excessozinho que sobra, né? Ou não? Assim não, assim não. Assim não. Assim. Pega aqui, ó. Pra fora, ó. É que esse aqui é. Aí vem aqui, ó, uma contra e outra a favor. Você corta sempre pra, sempre pra fora do desenho, ó, viu? Sempre pra fora. Corta sempre pra fora, depois dá um. Na mão vai ter que ser Aí daí que tá o nome lá do espaço, que é o produto. Parece que é mais viscosa, né? Não é tão líquida, aí tem tipo assim, uma proteção lá. Umas arranhadas aqui. Tem, sim. Não deixem o dedo na frente da lâmina, viu?
Eu percebo, vocês fazem um traço igual, né? Quem tem a experiência consegue fazer o traço É todo assim, retinho, né? reto, sem afinar mais nenhum grau. Porque assim, parece simples, mas não é. Não é de jeito nenhum, né, viu? Mas não é simples mesmo. Já estou até transparando. Mas, por exemplo, já tem uns estilos de mais que eles não precisam ser assim, um desenho tão exato, né? Sim, existe. Tão perfeito como esse. Traços na madeira que não são necessariamente imagens de São Pessoa, existem traços soltos, artes com traços. Eu, inclusive, uma paulista, uma das ela é muito famosa, Maria Bonomi. Maria Bonomi. Entendeu? Ela pega uma madeira e ela começa a fazer a arte dela livre, sem ter uma imagem pré, né, ali gravada. Ela mandou um livro pra mim, eu mandei uma madeira pra ela lá de São Paulo. Você se comunicou com a Maria Bonomi? Olha aí, ó. Só os artistas grandes. Aí ela mandou um livro pra mim das obras dela. É quando está assim, tira assim mesmo, né? Tá tirando o processo assim, né? E Cuidado de ver com espaço lá em São Paulo, espaço grande. O metrô, né? Ele deita. Tu faz em pé, em pé. Sim, é, mas O impressor. primeiro aqui. É, pra você quantos anos? É pro quarto, né? É pro quarto. Então vai fazendo pro quarto. Porque eu vou mostrar que eu estou fazendo. Como eu não sou boba, eu vou fazer o sol, que é mais fácil de traço. Como na delicadeza, né? Mas não é tão fácil como vocês fazem. As mãos de ouro, viu? Ixi, andou longe. Aí depois só fura, né? Com ação manual. Você pode usar vários ferramentas. Prego, pode usar aquela serra de pão, não tem? Serra de pão? Que tem os dentes bem fininhos. Você pode ali ir lá a um cara da serra de ferro. E aí você tipo esse aqui. Não dá não, papo. Tipo esse aqui, né? Essa ferramenta aqui, ó, é feita de pão, livre, serra de pão. E aí depois daqui que eu... A prática dele. Eu não consigo fazer o contrário, eu sou canhota. Não, eles vão fazer. Gente, aqui nós temos uma nova não, é muito antiga, mas eu não conhecia xilotipia, tá? Xilotipia, você conheceu? Conhecia? Parece um tilápia. Tilápia, é. Mas aqui tem, xilotipia é assim, você pega uma madeira bruta, passa a tinta e imprime, ó. Aqui ficou uma arte. O que você disse que faz, né? Você não é um artista. Descobrindo mistérios na madeira. Aquela grande que eu Geralmente fiz, tem foi madeiras que toda- traz mistérios. Eu demorei, ela é toda feita assim, com estilete, viu? Não tem aquela grande que eu lhe mostrei? E sua imaginação vai longe. Ela foi feita só com esse estilete. Xilotipia, o universo. Aqui já deu um tema, né? O universo. Mas é muito perigoso. Rapaz, chegou a se cortar, não? A gênese da arte. Aqui, Porque xilotipia. aqui tem que ter muita precisão, porque assim vai O ermitão. Aqui cada um ele tem um nome, ó. A lua. Impresso no papel negro fica diferente, né? Esse aqui, ó, esse aqui já tem A digital. a digital da madeira, né? Assine aí, por favor, bote. Pronto, nossos câmeramans aqui mostrando xilotipia. Esse Vocês não. oferecem aberturas para ensinar? Nós vamos começar aqui, porque quando tiver o espaço, não só de estilo, mas Olha esse aqui já tem os viés. um espaço só para oficina, cordel,
vai ter fotografia, Embalagem, né? embalagem, tudo. Cachoeira. Aqui a gente vai tirar vontade dessas marcas, que vai estar no Mistérios da xilotipia. o Muito bom. projeto, aqui vai se transformando em balcão de Aquele bolão. Xilotipia. Fortaleza 2022. João Pedro do Juazeiro. João Pedro do Juazeiro. Ele ainda mora em Fortaleza? Tá emendando um raio redondo do sol. Olha aí. Tem a prata e corta rápido, né? Já tá. Faz a outra aqui, ó. Ó, ele circula o sol, né? Aí pode pode fazer. fazer como o braço lá, né? Pode. Aí você já vai percebendo a arte sendo destacada, né? Descolada na madeira. Mas ele é muito rápido. Tá cega. Viu? A culpa não é sua, é da Goiva. Claro, nessa. Olha. É difícil. Tem mais que fazer. Ali na residência, no comércio dele. Eu acho que o seu Lunga tem alguma coisa Rapaz, seu Lung, infelizmente, o pessoal jogaram tudo no lixo. Foi mesmo. Também o Reda Bruto. E se transformou lá no estacionamento. assim? É que a família, né? Tem Família. herança, né? Hoje eles estavam ganhando dinheiro só com o Museu de Seu Lung. Tá, Pois é. mais que o estacionamento. Mais que o estacionamento. O Estado talvez teria comprado, Visão cultural, assim. Onde é teria isso? assumido. Aliás, a gente tá fazendo. Seu Lung, Ninguém vai acusar ninguém, mas. Onde também eu ouvi dizer que está precisando de investimentos é lá na Saré, né? Laçaré. memorial, né? Tá meio cateado lá. Eu fiz um álbum das gravuras que Por favor. Fiz um álbum em 99, uma comemoração. Esse vocês vendem assim? Tá vendo? Isso aqui ele transfere com qualquer tinta ou tem artista assim? Ele transfere com aquela tintazinha de carinho, só que ele não dá essa qualidade aí, né? Porque aí é a tinta própria. Mas ele consegue também fazer. Essa jovem, ela também Ela é bolsista e já fez umas aulas, participou de oficina, trabalha com a gente aqui na Liga. Não. É o Ezinho. É o Ezinho. Melhorou, né? Pronto, tá certo. Isso achou logo. Aí o sol. Só começou a brilhar, não foi? Cosmo Braz. Essa arte foi desenhada pelo Cosmo Braz, né? Que a gente está postando aqui. E aí você tem um paqueiro, um trabalhador, né? Um agricultor. Ele tá meio atravessado aqui, mas não se liga. Cosmo Braz. Pode? Passarinho? Deixa eu pasteurizar. Esse aqui, desculpa. Ah, tá. Você Passarinho aí vai dar não. Passarinho vai dar não pra fazer ele aqui. vai dar nó. Aqui, ó. Ih, mas é ruim.
É porque essa a madeira aqui não. Não, eu vou acabar ele todo. Assim dá certo, dá não? Tá, Ó, ó. Pra gente colocar, o negócio ficar bonitinho. Eita. É isso que eu pensei, né? Eu pensei que A você gente ia pode imprimir. menos 2 dias. Tá? Eu vou imprimir com você. Agora o papel eu não tenho. Você Tem uma folha de papel aí. me arrumou uma folha de papel, a gente vai imprimir lá, tá bom? Isso aqui. Desenrolado. Imprimir lá e imprimir lá, viu? Ok? Aí termina lá. termina lá. Termina lá. Aí foi só um. Pra ter uma ideia. Daqui pra noite a gente imprime ela, tá bom? Aqui é Deus. Quanto essa fotografurazinha aqui? Pegou o jeito do WhatsApp. Rapaz, aqui. Agora vai. Uma terapia, pô. É. Concentração. Tava com uma dali. É isso, galera. É uma terapia boa isso aqui. Organização. Terapia, né? Um trabalho mesmo. Aqui é a minha produção. Vai com inchado. Vai lá tentar imprimir ali. Vocês, vai lá tentar imprimir, vá, isso aqui. É que é do meu aluno, lá do... Ó aqui, ó. Vai tentar imprimir isso aí, vá. Vá, passar a tinta. Tem que botar na frente, tem que pegar. Mas não. Vai imprimir O um. nome da madeira? Vai imprimir aí, vai, imprima. Imburana. É. Isso aqui é O árvore da nossa região. Passar tinta, né? Fazer Mas tem que ter o papel, cadê os papéis? É a verde aqui. Aqui é azul. Preto, né? Aí, esse tá lindo da pena. Já pode fazer aqui já? Tem que ter o papel. Já pode? A gente pode, dá pra imprimir aqui, né? ó. Pode fazer assim, várias impressões aqui. E aí? Pega mais Sinta o o papel. processo. Passar? Pode terminar o seu. Desculpa aí. Aí pega mais pra comprar, porque você tava... Passa aqui, ó. Por favor, passa a tinta aqui. É muito grande. Pega um rolo menorzinho. Peguei esse, ó. Esse é mais tátil. Esse aí tá muito grande. Nossa, eles são muito inteligentes. Eles criam uma ferramenta que do lado tem um suporte para colocar as coisas no nosso lugar. Eu juro que você tem essa ferramenta dela. Tem mais um rolinho. Estou esperando ele terminar. Mas continua. E aí? Só isso, mano. Eu não posso Imburana. Aqui já vamos montar, né? É sim. Ali, ó. Yeah. Não vamos botar na prensa não, Tá né? filmando, tá? Só na folha, né? Só na folha. Bota aí nessa folha aqui. Fica lá, né? Cantozinho aí. Filma, eu vou fazer o do Twitch aqui. Menina, eu vou fazer um dica. Falei o do Twitch. Sim, ali mesmo. Virou o X, não foi? Não vai dar certo. Vamos, Deixa eu levar aqui. Ainda não. assim, aí fica muito, demora muito, né? Famoso X. Nossa, esse papinho parece muito com minha capacidade de desenhar. Papinho, a água tá ali, ó, só Bota ali. Isso. Cadê os outros? Faz os outros aí. Tem mais quantos aí? Traz pra cá. Mas não, opa, vira.
Vai, deixa aí. Olha aí. Nós pensamos que era a quantidade, não era. Essa abertura é a madeira que ela não fez. Essa madeira Já tem é que ser bem lixada para poder. Leve lá para imprimir. Leve lá para você. Traz. Adiciona bem essa professora no grupo, né? Isso deu certo. Certo? Só no jeito agora. Sim, agora vamos imprimir aqui. Chega. Vem, botar força. Aqui, vocês, as meninas. Ah, não, deixa para os meninos. Ai, aqui? Vai. É. Minha Né? mãe Desse ensinou lado que aqui. essa boca fosse quando não tem homem de pé. Deixa eu botar mais. Aí vai só. Vai ficar certo, vai. Bom, né? Precisa dar na... Se você tivesse em casa, você faria só com a colher mesmo, passando por cima. Ah, é? Entendeu? Sim, vamos lá. Puxar o papel. Puxar o papel. Cinco centímetros. Mas como a matriz é pequena, pode ser que a gente está apressado também, só para ter a ideia, né? Pronto, agora vai para outra. Vamos para outra aqui. Não, vamos... Isso, peraí. Conclui esse aqui, peraí. Ah, agora aqui o cara tem que ter braço, hein? Pronto. Peraí. Agora vai. Isso. Bora aqui no. Isso. Vai lá, o outro. Vai ver. Bora, vem o outro aí. Vai, Vanilson. Esse lado, né? Deixa eu tirar a foto aqui, ó. Pode subir mais, porque aqui tem uma matriz alta. Suba mais, por favor. Suba mais. Pode subir mais, desce todo o bastidor. Agora volta. Não, tá certo, pode arrochar. Vê aqui como foi. Veja aqui como foi que ficou. Senão vai cair, né? Faz, né? Vai, Levanta. levante aqui antes de tirar totalmente, Tem falha. né? Essa falha vai tirar com a colher, né? É. Isso. Aí bota aqui para não sair do foco. Saiu já. É, bom. Mas é só pra gente ter a ilustrar, noção. né? É ilustrar. Vamos. Continue. Sim, agora pode sair. Pode. Cadê o osso? Esse aqui, ó. Vamos tirar. Todos os dois para almoçar. Olha aqui, ó. Aqui o barquinho seu. Vem olhar o barquinho. Esse fez foi o outro. Não, eu fiz a peteca. Aqui quem fez o barquinho foi. Isso aqui. Pronto. Olha. Muito bom. É. Interessante. Pronto. Atual. Vai querer tirar foto aqui? Indígena. Quanto?
foto aqui, ó. Professores? Professores, Tira aí. Deu certo. Olha, bonito aí o passarinho, ó. Falta outro aqui. Pronto, acho que foi tudo. Espera aí. Já foi tudo? Já foi tudo? Olha lá. Foi cheio. Segura aqui. Vou na folha, a folha sai. Vamos lá, segura aí. Viva, logo. Jacaré, por favor, é o